Como Abraão, nós devemos ter anseio por essa cidade. A nova Jerusalém que desce dos céus. Infelizmente, muitas vezes nós cristãos não temos. Achamos a vida aqui boa o suficiente. Nós não ansiamos pela cidade em que habitaremos. Para nós, a que a gente mora já está bom demais. E eu te convido, cristão, a colocar mais o teu coração nessa cidade eterna. Você pode amar Recife, Campina Grande, Maceió, Belo Horizonte, o que for. E Deus te chama a ser um bom cidadão onde quer que Ele te coloque. Mas você precisa aprender a amar Jerusalém eterna. Não a terrena, mas aquela em que você vai morar para sempre. E você precisa já entender que os melhores momentos que você desfruta nessa terra, como por exemplo um momento como esse de cantar e ouvir música e ouvir a palavra de Deus, eles são apenas uma pequena prévia do que o Senhor tem preparado para o seu povo, nessa grande cidade eterna, que ainda vai ser estabelecida. E interessante é que se você fizer isso do jeito certo, se você de fato colocar o teu coração na Sião de cima, você vai acabar servindo melhor na cidade em que Deus te colocou aqui. Você vai ser mais firme e mais fiel onde quer que esteja. E esse era o nosso primeiro ponto. Deus está construindo uma cidade eterna. E o segundo ponto é respondendo uma pergunta muito simples. Tá, mas quem que pode morar lá? Segundo ponto, Deus coloca para dentro da cidade santa gente de tudo que é lugar, transformando inimigos em cidadãos. Veja, se você conhece um pouco da Bíblia, você sabe muito bem que a relação de Israel com os outros povos ao redor de Israel era, por assim dizer, complexa. Nós, como igreja, temos essa mesma dificuldade muitas vezes também. Veja, Israel não foi escolhido por Deus por ser melhor que os outros povos. Isso tem que ser muito claro para você. Lembre-se, Abraão não foi chamado por ser uma bênção. Abraão foi chamado para ser uma bênção. Ele não foi chamado por ser especial. Ele foi chamado de Deus. E isso lhe fez alguém especial. Mesma coisa com Israel. Israel sempre teve com Deus, com seu chamado, uma relação com os outros povos que deveria ser entre santidade e um sacerdócio para com as nações. Santidade era a ideia de se manter sim separado em certo grau, para não se contaminar com as falsas religiões dos povos diversos, mas também Israel deveria servir como uma espécie de um farol, onde a luz de Deus brilhasse para atrair as outras nações ao Deus verdadeiro, uma nação de sacerdotes, intermediando Deus e os povos, a palavra de Deus sendo levada aos povos. E essa relação sempre foi muito complexa. Vai ver a história de Israel e você vai ver momentos em que Israel ataca seus inimigos e vence, há momentos em que seus inimigos atacam Israel e vence, há momentos de estrangeiros vindo à fé por meio de Israel, você lembra disso? Há momentos de Israel indo à apostasia por meio de seguir Baalins e Astarotes e postes ídolos. E há momentos, sim, em que pessoas que não conheciam a Deus vêm a conhecê-lo. Lembre-se da história de Jonas, lembre-se da história de Esther, lembre-se da história de Ruth. Há várias outras, a rainha de Sabá visitando Salomão. E no fluir dos salmos, a gente vê muitas vezes o texto bíblico chamando por libertação contra os inimigos e as nações diversas. Tem muitos salmos que fazem esse pedido. Livra-nos, Senhor, dos inimigos, destrói, Senhor, os inimigos, elimina, Senhor, os inimigos. E veja, há lugar para esse tipo de oração, sim. Nós precisamos, inclusive, orar pela igreja perseguida, espalhada pela terra, e pedir que o Senhor a livre dos seus inimigos. É claro, há isso. Há salmos também que mostram que as nações rebeldes que não se dobrarem perante o Senhor serão esmagadas. O Salmo 2 deixa isso muito claro. Aqueles que se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido não irão prevalecer. Mas esse salmo me traz algo surpreendente. Algo que é complementar a essas outras ideias. Aqui nós temos uma virada um tanto inesperada. Nós temos no Salmo 87 o anseio por um dia em que os inimigos de Sião seriam enfim derrotados e ela habitaria em paz. Mas sabe como que esse anseio aparece? Esse anseio aparece por meio de Deus incluindo as nações em Jerusalém eterna. Olha o que o Salmo diz. Quem pode morar lá? Quem nasceu lá, certo? Mas quem é cidadão da grande Sião celestial? Quem nasceu lá? Quem nasceu lá? Verso 4. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe,
e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com Etiópia. Lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela. E o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Calma, isso aqui é impressionante demais para a gente... Será que é verdade isso aqui? Vamos ver com calma isso. Veja, ele está citando nomes de povos inimigos, não está? Você conhece a história da Bíblia. Ele está falando de povos inimigos, pagãos, gente que odeia o Senhor, gente que odeia a palavra do Senhor. Quem são esses povos aqui listados? Veja, ele fala de Raabe. Raabe aqui não é uma referência àquela personagem da época da conquista da Terra Prometida, aquela mulher de Jericó. Não, não é. É uma outra palavra que é usada muitas vezes, nós estamos falando aqui de nações. É uma palavra usada para se referir ao próprio Egito. Lembre-se, o Egito, no Egito escravo fomos. Sim, sim. Do vil faraó. Que conversa é essa de dizer que a turma do Egito vai estar em Sião? Lembre-se, o Egito era o grande poder ao sudoeste de Israel. Escravizou o povo de Deus por um tempão. Mas o salmista está falando deles. Ele fala de Babilônia também, não fala? Veja, Babilônia é um dos mais cruéis impérios que já passou pela terra. Um grande poder a leste, um dos mais antigos e poderosos impérios malignos que já pisaram nesse planeta lindão de Deus. Babilônia levou o povo de Deus cativo, não levou? Por que ele está falando de Babilônia em Sião? Ele fala de Filístia. Opa, filisteu eu lembro. Os filisteus deram muito problema, lembra? Quanta confusão envolvendo Davi e tantos outros, um povo a oeste de Israel. Ele fala de Tiro, que seria uma região mais ao norte. Ele menciona os da Etiópia, a região de Cush, uma região já no continente africano, já mais adiante, ali na região do Baixo Nilo. Veja, nós estamos falando de povos que historicamente têm inimizade com Israel, gente que se levantou e pegou em armas contra o povo de Deus, servindo falsos deuses. O que está acontecendo aqui? O Salmo 86, o Salmo anterior, traz uma ideia muito bela. Olha comigo o Salmo anterior, aí na sua Bíblia mesmo, verso 9. Todas as nações que fizeste virão, e o quê? Prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Quando chega no Salmo 87, ele desenvolve essa ideia de 86:9 e ele explica algo glorioso. Ele está falando desses povos e no verso 4 ele diz, dentre os que me conhecem. Veja, não é conhecer naquele sentido mais simples, como dizer assim, sim, eu conheço, o Deus de Israel chama Yahvé, conheço, sei quem é, entendi. Mais um Deus para minha coleção. Não é esse tipo de conhecer que ele fala. O tipo de conhecer ao qual ele se refere é o tipo de conhecer citado por Jesus em João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha que coisa linda o Salmo está dizendo. Ele está dizendo que esses povos que não conheciam o Deus verdadeiro, iriam passar a conhecê-lo. Esses povos que andaram em trevas, veriam grande luz. E como que esse plano se cumpre? Ele não se cumpre com Davi, ele não se cumpre com Salomão, ele não se cumpre com nenhum dos grandes personagens do Antigo Testamento. Ele se cumpre na pessoa e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Como Paulo nos explica em Gálatas 3, nele não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E nós vemos isso também no capítulo 2 do livro de Atos, na ocasião do Pentecostes, quando aquelas nações diversas estão reunidas ali em Jerusalém, e as nações representadas ali começam a servir a Cristo, começam muitos a se dobrar perante Ele. E o livro de Atos vai nos mostrando, primeiro indo em Jerusalém, depois em Judeia e Samaria, e indo em direção aos confins da terra, o que vai acontecendo? Pessoas em todo lugar
por onde a palavra de Deus é levada, começam a se dobrar com alegria perante o nome do Senhor Jesus Cristo. O que o Salmo 87 diz, vai acontecendo à medida que a igreja avança pelos 4 cantos da terra, à medida que a palavra de Deus cruza o Oceano Atlântico e chega até nós aqui. E vocês aqui, cada um de vocês, é fruto dessas promessas se cumprindo. É fruto desse evangelho sendo levado às nações.